sobre o que nos causa a morte e o que nos livra dela, né? O texto que nós lemos diz da seguinte forma, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Nós estamos já cientes e sabedor que o homem, de primeiro momento, fora criado por Deus para ser imortal, era para viver por toda a eternidade, sem dor, sem cansaço e sem ter que passar por esse processo da morte. Mas aí Deus resolve colocar alguém ao lado de Adão e essa pessoa, ela tinha uma certa ambição e começou a olhar o que não devia. O maior problema da igreja hoje é querer olhar o que não deve, não é isso? Porque quando nós olhamos o que não deve, a nossa mente, ela começa a se alimentar daquilo que nós vemos. Então os irmãos sabem que a princípio Deus criou o homem para ser imortal, mas aquela situação de Eva, que, como a Bíblia diz assim, Deus não terá o culpado por inocente, então ali ninguém foi inocentado, não é isso? Então por Adão entrou a morte, e por Jesus a ressurreição. Os irmãos sabem que se não fosse aquela atitude de Adão, tem muita gente que fala assim: olha, quando eu morrer, eu quero encontrar Adão, eu quero ter um particular com ele e com Eva, porque esse casal é a razão de nós estarmos hoje passando pelo que a gente passa. É óbvio, irmãos, que diante da situação já tinha planos de Deus, já era projeto, mas Adão e Eva pisou na bola e pisou feio, então um induzindo o outro. Então o que nos livra da morte? Não olhar coisas que nós não devemos e não aplicar o nosso coração a coisas que nós não podemos. Então o versículo 22, ele diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esta é a razão maior. Se Adão trouxe a morte para todos nós, Jesus agora traz a vida, Então esse processo de vida, morte, morte e vida, depende muito das escolhas que eu faço. As minhas escolhas, elas vão definir se eu vou permanecer na morte ou se eu vou permanecer na vida. Porque a vida, irmãos, ela já foi decretada e já foi concedida por Deus lá na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à vida a hora que nós quisermos. Mas também a morte também já foi decretada e também todo mundo tem livre acesso. Vai depender das minhas escolhas. Tem escolhas que eu faço que vai me dar vida, mas tem escolhas que eu faço que vai me gerar morte. Depende de mim. O que é que eu quero? Vida ou eu quero a morte? O maior problema é que as pessoas não pensam dessa forma. Eles não acreditam, que isso realmente existe e que é um processo que vai definir a minha situação na eternidade. As pessoas não pensam assim. Elas encaram uma situação hoje como um processo que tem que passar, e se chegar a morrer, acabou e pronto, e está tudo certo. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Para você que está aí nos acompanhando, não é isso? Vendo essa mensagem, pode entender também assim: morreu, pronto, acabou, já era, e a gente vai voltar ao pó, e o pó... Mas não é bem assim que funciona. Então, esse processo de ressurreição, de morte, é um processo que vai acontecer gradativamente, dependendo da minha escolha
daquilo que eu querer para mim nesse processo tão curto de vida. E isso dentro de uma ordem, né, cronológica. Por exemplo, o versículo 23, ele diz assim que tudo vai acontecer, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, né, representando as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, ou seja, aqueles que já foram, né, que foram as primícias de Cristo, que estão aguardando, né, aquele grande dia, e depois aqueles que foram de Cristo, que somos nós, entre aspas, se nós formos de Cristo, porque eu já volto a repetir, depende das minhas escolhas. Se as minhas escolhas forem boas, se eu escolher servir a Deus, por isso que aquela mensagem que o evangelista Elisvan, ele trouxe aqui no domingo, dizendo assim, olha, Josué dizendo assim, hoje eu determino, ponho aqui uma norma, vocês escolhem hoje, quem que vocês querem servir? Porque na verdade, a minha escolha ela faz toda a diferença, e todo mundo ele quer escolher servir a Deus, mas servir a Deus de uma maneira bem light. Como assim light? Não, se você for servir a Deus da forma sem tirar nenhum processo, né, é pesado, canceroso, cansativo, né, é cansativo, é doloroso, ora choramos, ora sorrimos, é muito dificultoso, mas tem a forma light, que você vai tirando, já imaginou você pedir um lanche light, uma bebida light, né? Retira um monte de nutrientes, né, daquele alimento, né? E você vai comer algo que não vai causar nenhuma dificuldade para você. Então as pessoas, eles querem servir a Deus da forma light. É uma escolha. O que é essa forma light, pastor? De repente, você que está aí nos assistindo, não é isso? Deixa eu trocar as pilhas aqui. Normalmente eu deixo 2 engatilhados, mas hoje eu não deixei dessa vez. Não, está sempre. Essas pilhas, elas costumam acabar bem na hora que a gente está. Perdoe, irmãos, por esta falha, né? Infelizmente, os equipamentos é assim mesmo. Depende de pilha, né? Assim como também nós precisamos de energia para continuar. E essa energia eu só consigo me carregando. As pessoas querem ter energia ficando em casa. Não vai carregar. Aqui é o carregador de Deus. Né? Ele é potente, porque ele carrega todos de uma vez só. Não depende de ficar só carregando, ele carrega todos de uma vez só. Aprenda isso, abençoado. Foi até bom acontecer isso, né? Então você pode perguntar assim, mas como que é servir a Deus de uma forma light? As pessoas têm essa escolha por conta própria, porque Deus não apresentou isso para ninguém. Mas ele escolhe como é da forma light. A forma light é assim, eu posso ter as minhas escolhas de tirar, por exemplo, a oração. Não precisa orar. Tira a oração da sua maneira de servir a Deus. Então você vai ser um crente sem oração. Tira lá o momento seu de estar lendo a palavra. Não gosto de ler a palavra. Então, né? Aí, o cansaço. Você opta por não ir na igreja no dia que estiver cansado. E aí me diz, qual que é o dia que você não está cansado? O que sobra de você para Deus? Você já viu a tilápia, né, quando ela é pescada? Que bonito, não sei se a Josiane filmou a tilápia lá, né? Os irmãos viram o vídeo? É um peixe bonito, grande. Mas tem crentes que quer servir a Deus assim. Tira tudo aqui, entendeu? Tira o filé da tilápia, do lado tira do outro, não é isso? O que sobra? Só a carcaça. Só a carcaça, meu irmão. Então tem muita gente que é desse jeito, né? Ele vai tirando isso, não, isso aí para mim não dá, né?
sinto muita canseira, eu sinto isso, sinto aquilo. Aí eu vou servir a Deus só quando dá. Só que só quando dá, isso aí já deu liberdade para o inimigo trabalhar na sua vida, e você cada dia mais vai ficar fraco. Então, todos os ventos, todos os contratempos, todas as circunstâncias que vierem sobre a sua vida, você não vai conseguir romper, porque você fez uma escolha. Você escolheu servir a Deus da forma light, quer dizer, sem sofrimento, sem cansaço, sem dor, sem choro. Não fala assim comigo, não grita comigo, né? Não me corrija, não faça isso, não faça aquilo. É a forma light, porque a forma normal, sem nenhuma dieta, ela vem muito pesada. Você tem que comer. Deus, quando mostrou para Ezequiel, né, aquele rolo de livro, falou assim: você come. Ele falou assim: não, mas não come. E ele disse que ele começou a comer aquele rolo de livro, e no começo era amargo como fel. E Deus falou: ele come. E às vezes nós não queremos, a gente diz: não, dessa forma não, né? A gente quer determinar para Deus a maneira que nós queremos servir a Ele, e não é assim que funciona. É Ele que rege a nossa vida, e é Ele que determina. Aliás, é Ele que escolhe para nós o que nós devemos. Aleluia, Jesus. E como nós devemos Glórias andar. a Deus. Verdade. Aí, o versículo de número 33, ele vai dizer assim: ó, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí, você fala assim: não, mas eu estou dependendo de com quem você está andando, com quem você está se atrelando, com quem você está trocando informações, com quem você está querendo se estruturar. A tua vida vai de mal a pior. Meu Deus. Porque tem certas amizades que assim, era bom nem que tivesse. Porque tem certas pessoas que não tem nada para oferecer de bom para nós. Então eu tenho que saber escolher não só a boa alimentação vinda de Deus, mas como também com quem eu vou andar, com quem eu vou me relacionar. Porque dependendo de quem eu vou me relacionar, eu vou achar que realmente todos estão errados e só eu e o meu amigo está certo. E aí é que nós corremos um grande perigo, né? O versículo 30 diz assim: porque estamos nós também a toda hora em perigo. Nós estamos a toda hora em perigo. E o perigo, irmão, ele não avisa assim: olha, eu sou o perigo, estou chegando. Não. Então, se eu escolher botar meu joelho no chão, se eu escolher fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, ou seja, eu ser conduzido e não querer conduzir, eu vou me dar muito bem. Aleluia, Jesus. Porque quando eu quero eu mesmo me conduzir, é óbvio que eu só vou querer fazer aquilo que faz a minha alma ficar tranquila, ficar em paz. Porta larga, né? Porta larga. Nesta vida, irmãos, eu já sofri tanto, porque eu tive a minha escolha. Eu escolhi servir a Cristo da forma como que deveria ser. Porque se eu tivesse escolhido a forma mais fácil, talvez hoje eu nem estaria aqui, como muitos que aceitaram Jesus na época que eu aceitei, hoje estão fora dos caminhos do Senhor, porque fizeram as suas escolhas. E quando você escolhe servir a Deus, você tem que colocar em off o seu eu. Sabe o que é em off? Não porque eu, tudo é você. Coloca em off o seu eu, porque agora Deus vai começar a pegar você e vai começar a moldar você do jeito dele. Aleluia, Jesus. É no sofrimento, é no choro, é na alegria, na tristeza. E olhe lá que é muito mais tristeza, mais dor do que bonança, do que alegria. Não é isso? O versículo 28 ele diz assim: olha, e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para isso, então eu preciso estar sujeito àquilo que me deu, aquele que me deu ordenanças, que se sujeitou a mim. Imagina que ele se sujeitou a nós e eu agora não quero ser sujeito a ele. Não foi isso que ele fez? Ele nos sujeitou a nós.
Ele não desceu das mansões celestiais. E olha, irmão, que ele não precisava fazer isso. Transformando-se em homem, passando por toda aquela humilhação, não desistiu do seu propósito, foi humilhado, caluniado, apanhou, mas foi sujeito para mostrar para nós como é que nós devemos fazer. Verdade. E hoje a gente é cheio de dodói, cheio de tanta coisa que nós, sabe, deveriam pegar a gente e colocar dentro de uma tacinha de cristal, porque não pode falar nada. Pastor hoje não pode corrigir a ovelha. Pastor hoje não pode, sabe, falar, não, você errou, porque as pessoas, elas fogem, elas vão embora, porque acham que elas não são colocadas na igreja para ouvir correção. Elas foram colocadas ali para ouvir palavras de amor. Correção não. Mas a Bíblia diz assim: se estáis em disciplina, não sois filhos, e sim bastardos. E a Bíblia ainda vai mais longe: se bem-aventurado aquele que ouve a correção e aceita, porque esse é filho. Oh, aleluia. Então, se eu não aceito, obviamente, eu que não quero enxergar que eu não estou sendo filho. Meu Deus. Porque a disciplina, a Bíblia diz que ela endireita, que ela fortalece. E por que então que agora eu escolho não aceitar passar pelo processo de disciplina? A Bíblia fala que nós temos um inimigo, e que esse inimigo, ele está debaixo dos nossos pés. Mas se eu optar por escolher servir a Cristo com toda lealdade, o versículo 25 diz isso: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas para que isso aconteça, para colocar todos, se você não sabe, é um inimigo todo dia. Você derrota um e tem outro, derrota. Então, para colocar todo debaixo dos seus pés, eu preciso aceitar a correção de Deus e a orientação de Deus. E olha que tem hora que ela vem com palavras de mansidão, mas tem hora que ela vem. O mesmo apóstolo Paulo, né, que ele orientava de forma, né, ora tranquila, né, dizendo: suportai-vos, né, uns aos outros. O mesmo apóstolo que disse: olha, sede meus imitadores, ele já chegou na igreja dizendo assim: olha, eu vou visitar vocês, mas não vá pensar que eu vou com palavrinha de calma, não. Aliás, eu quero que vocês escolhem de que forma vocês querem que eu vou. Vocês querem que eu vou com palavra de mansidão, ou vocês querem que eu vou com paulada? Sabe por quê? Porque tinha, e ele sabia que tinha, e era necessário haver a correção lá dentro. Porque nós, irmãos, a gente sabe que tudo isso vai se acabar, vai ter um fim. Então esse sofrimento, essa luta, essa batalha, que eu já falei, que o céu não é para pessoas descansadas, céu não é para pessoa feliz aqui na terra, não. Tem pessoas que confundem, sabe? Eu quero estar felizão. Me magoou, mas irmão, o céu é para pessoas contristadas. A Bíblia diz que o céu é para os contristados de coração, para os abatidos. Verdade. Para aqueles que vêm chorando, para aqueles que estão em lamentação. Não é para, sabe, por que você não quer sofrer os detrimentos? Por que você não quer passar pelo processo? Não quer ser repreendido? Então, diz a palavra de Deus assim, versículo 23, que nós lemos, né? Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo a sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo inimigo, todo império e toda a potestade e força. Irmãos, você sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, por mim,
por minha autoridade, já está derrotado. Mas eu preciso ver o teu esforço, a tua luta, o teu labor. Eu preciso ver verdade em você. Aleluia, Jesus. Porque não adianta nada eu querer mostrar para Deus que eu sou uma coisa, quando na verdade eu sou outra. Já falei. Por isso que nós temos que escolher bem as nossas companhias, os nossos amigos. Porque dependendo, irmão, eu vou ser tão corrupto quanto o outro. Eu vou sempre estar querendo agradar os dois. Eu não tenho como agradar os dois. Ou eu agrado um e desagrado o outro. Não é o que diz a Bíblia? Ou você agrada a Deus ou agrada a Mamon, ou seja, o Satanás. Não, você está certo, não, eu concordo, ixi, está certo, entendeu? Tem que, entendeu? Fala mesmo. Aí depois, para outro, eu não concordo. Eu acho que também, o que você está sendo na verdade? Pensa que Deus, Ele não vê, que Ele não escuta? Então, eu tenho que ser sujeito, como diz o versículo 27 e o versículo 28. O que é ser sujeito? É aceitar todas as determinações. Vou ler de novo para você, se você não entendeu. Porque, versículo 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que esta se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas o sujeitou, que é Deus, seu Pai. Para Deus seja tudo, para que Deus seja tudo em todos. Essa condição, irmão, não é assim uma regra, uma determinação que não pode ser quebrada. Não, ela é digamos que é uma condição que Deus colocou, que você tem o livre-arbítrio de escolher, ou você sujeita ou você não sujeita. Se você se sujeitar, obviamente que você está assinando assim, olha, eu estou disposto a sofrer por amor de Cristo, que aliás, ele deu um exemplo do que é sofrer. Então não vem me falar que uma palavra, uma fala, não, foi pesado, isso judiou, não podia. Olha o que Jesus enfrentou, ser chamado de ladrão, de beberrão, de endemoniado, e ele não abandonou a cruz, e ele não deixou de fazer o que ele veio fazer, porque se ele tivesse deixado, nós estaríamos fritos. Então o que é que me afasta de Deus e me coloca diante da morte? As minhas atitudes, as minhas escolhas. O versículo 29 diz: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos. Sabe aquelas pessoas, existe, essa seita que batiza aquele que já morreu, para poder dar liberdade, mas eles mesmos não acreditam na ressurreição, porque então não tem sentido, irmãos, eu fazer coisas que eu sei que não vai me levar para o céu. Não, entendeu? Para mim, aquilo que eu penso, eu não estou fazendo uma obra de tolo. Se o teu pastor, se o teu líder, seja do ciclo de oração, seja do grupo de louvor, ele está mostrando para você fazer algo, é porque com certeza ele está orando a Deus e Deus está mostrando para ele. Então a sujeição é o melhor caminho para que eu possa aceitar o que Deus tem para fazer na minha vida. Aleluia, Jesus. Se eu não me sujeitar, dificilmente eu vou encarar essa realidade como algo vindo de Deus. Eu vou encarar sempre como, não, isso aí entendeu? Está querendo me excluir, está querendo me bater, está querendo me menosprezar. Eu nunca vou aceitar como algo de Deus, porque para muitos entende-se que de Deus só é palavra de amor. Está totalmente enganado. Nunca foi assim.
desde quando Deus tirou o povo lá do Egito. Observe, né? Deus um dia abriu a terra, abriu a boca da terra e engoliu, foi mais de 2.000, mais de 5.000 pessoas. Está pensando que Deus, toda a vida é só palavra de amor? Muito menos nesses dias. Pelo que eu faço, pelas minhas atitudes, Deus só tem hoje palavra de exortação mesmo. Mais uma vez eu quero repetir o versículo 30. Porque estamos nós também toda hora em perigo. E ele disse assim, olha, 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quer dizer, não tem sentido nenhum se eu não crer nisso, se eu não fazer por onde eu chamar a atenção de Deus. Então vou comer, vou beber, e amanhã a gente morre, e aí está tudo certo. Mas não é bem por aí o processo. Todo tempo eu estou em perigo, e todo tempo eu tenho que ser sujeito para que Deus ele possa pegar eu e falar assim, olha, eu vou tirar você desse trajeto aqui, vou colocar aqui, porque aqui você vai bater de frente com o inimigo e você vai ser despedaçado. Mas se eu não aceitar, eu vou tomar as minhas próprias decisões, e aí a coisa vai ficar preta. Não foi assim com Balaão? Olha, Balaão, gente, que homem! Tem hora que eu fico pensando assim, como que chegou a pessoa no estado daqui, como foi Balaão? Imagina você. Simule você, lá, na jumenta, e a jumenta caminhando, ele lá. E chegou um certo momento, a jumenta para, empaca e não quer ir mais. Tem crentes desse jeito. Meu Deus. Por si só ele para, empaca, e não adianta falar que ele não vai te ouvir. Ele para e fica ali. Ele acha que tem razão. A jumenta parou, só que nesse caso, aqui, tem algo muito interessante, não é isso? A jumenta parou, porque ela viu que ali na frente tinha algo diferente, estranho. Tinha um ser enorme, com uma espada desembainhada, e Balaão começou a cutucar. O maior problema é você permanecer na teimosia, você sabendo que está errado, e você querer permanecer fazendo aquilo, né? Começou a cutucar a jumenta, e vamos, olha a jumenta, sabe, aponta a orelha, estava o olho, relincha, e ela sou infeliz, começou a bater, judiar da jumenta. Eu fico imaginando essa cena, até que a jumenta falou assim, ó, não vou apanhar de graça assim não, entendeu? Estou apanhando, estou tentando livrar esse cabra da morte, e ele está me judiando, eu vou me jogar em cima dele. Se você continuar fazendo assim, Deus vai se jogar em cima de você, e não queira sentir o peso de Deus em cima de você. É verdade, Jesus. Porque vai te esbagaçar. E a jumenta fez isso, se jogou em cima de Balaão. Aí que ele ficou mais irado, ele pegou a vara, entendeu? Até o momento que a jumenta resolveu ter um diálogo com ele, não é isso? Tem muita gente, irmãos, que está precisando ouvir a jumenta falar, porque o homem ele não ouve mais. Aí a cena é muito crítica, né? A jumenta botar a pata na cara e falar assim, Balaão, você não fica assim. Por que você está me batendo? Não é interessante? Por que você está me batendo, seu absurdo? E Balaão, cego. A pessoa quando está cego, ele nunca vai ver que ele está errado. Ele vai falar com o capeta, achar que o capeta é amigo dele, mas ele não vai conseguir ouvir Deus. E Balaão então entra no diabo assim, estou te batendo porque você empacou, se jogou em cima de mim. E a jumenta falou assim, mas porventura, algum outro momento eu já fiz isso com você? Não, mas agora tu está embaçado, né? Não é terrível, né?
Vamos parar para analisar. Mas agora você está fazendo isso aí, está merecendo tomar uns cascudos, eu já dei mesmo. A jumenta falou assim, você não está vendo o que eu estou vendo. Se eu tivesse vendo, você não batia no nada. Aí Deus abriu os olhos de Balaão. Quando ele abriu os olhos e viu, agradeceu a jumenta. Porque se não fosse a jumenta, ele tinha caído com a espada. Porque a intenção dele era ir fazer algo muito errado. Era prejudicar o povo de Deus. E Deus não aceita. Não é isso? Então tire esse pensamento da sua cabeça. Procura dar com pessoas que agregam valores à tua alma, à tua vida espiritual. Tem pessoas que têm dificuldade de largar aquelas pessoas que é sanguessuga, parece que é amigo, mas não é. Está sugando toda a tua energia espiritual. Tem pessoas que têm dificuldade de largar essas pessoas. É igual aquele que é viciado na maconha, na cocaína, entendeu? Sabe que é prejudicial, sabe que não faz bem, mas não larga. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, deixa essas amizades, deixa essas más companhias e começa agora a procurar pessoas que agregam valor espiritual à tua vida. Aleluia, Jesus. Então, o versículo 33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outra tradução vai dizer as más conversações. Más conversações vêm de companhia. De más companhias. Então é o mesmo sentido. Então, que nessa noite nós possamos pegar isso como base, como exemplo para a nossa vida espiritual. O versículo 38 que nós não lemos, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, olha: mas Deus lhe dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. Essa diferença, irmãos, é exorbitante. E eu preciso saber entender que homem obedece homem, animais obedecem os animais. Então não dá para me misturar, não dá para mim, sabe, não tem como eu querer fazer a mistura, porque Deus ele dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ele deu para você, e você tem que saber cultivar. Aleluia. Eu só tenho que fazer essa diferença, saber discernir o corpo de Cristo e o que não é corpo de Cristo, para mim saber entender o que vai me fazer bem. Se tem alguém que não faz parte do corpo de Cristo, então ele pode ser de peixe, de vaca, de bode, não é isso? De urso, menos de um ser humano. E a Bíblia mesmo diz, né? O entendimento do homem, ele é o quê? Ele é terreno, ele é animal e ele é diabólico. Por isso que eu preciso andar sobre o entendimento de Deus. Precisa andar sobre os conselhos de Deus. O versículo 50 diz assim, que a corrupção ela herda a corrupção. Então não adianta você querer falar para a pessoa que está na corrupção, que ele não vai entender nunca. É isso? A carne, ela só quer coisas da carne. O espírito só quer coisas do espírito. Mas nem a corrupção e nem a carne vai herdar o reino do céu. Eu preciso saber distinguir e querer escolher coisas que vai agregar para a minha vida espiritual. Amém? Amém. Fora disso, a minha derrota será certa. Então, o que eu quero para a minha vida? Eu quero vida ou eu quero morte?
está posto diante de ti o caminho da vida para que viva, também o caminho da morte, se você optar por morrer. Aleluia, Jesus. Então o que você quer? Nós sabemos que o caminho da vida não é fácil de se trilhar. Choro, sofrimento, dor, cansaço, sono, né? Desapontamento. É isso. Nós vamos enfrentar um monte de coisa, mas enfrentamos com alegria. Essa é a receita, com alegria. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus Glória a Cristo. Deus.